Queridos, quero dizer para vocês que estão aqui no templo, para os irmãos que estão nos acompanhando virtualmente, sejam muito bem-vindos. Eu consegui ver aqui na transmissão, temos alguns visitantes na transmissão, tem até alguns amigos lá de São Miguel, do seminário, a Ju aqui do Doriva com a gente, glória a Deus. É muito bom nós estarmos reunidos para adorar a Deus todos juntos. E hoje, queridos, nós vamos dar continuidade, a essa nova série de mensagens, coadjuvantes que ganharam o Oscar. Um tema de mensagem bem bacana que nos traz até uma curiosidade, queridos? Coadjuvantes que ganharam o Oscar. E inicialmente eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, talvez possa ser uma pergunta até um pouco boba, mas eu preciso fazer essa pergunta. Todos vocês aqui, meus queridos que estão aqui no templo, os que estão assistindo de suas casas, todos vocês sabem o que é a premiação do Oscar? Sinalize com a sua mão, você que sabe o que é a premiação do Oscar. Amém? Aqui todos sabem. O Oscar é uma premiação, a mais famosa premiação do cinema que existe no mundo. E dentro dessas premiações do Oscar, são avaliados ali vários conceitos, vários temas. Então ali são premiados os melhores filmes, o melhor diretor, o melhor roteiro, a melhor trilha sonora. Temos ali premiação também para o melhor ator principal. Sempre tem premiação também para aqueles atores revelações. E também o melhor coadjuvante das histórias. Enfim. E hoje, dentro do nosso mercado de cinema, nós temos muitos filmes que narram grandes histórias dentro das suas categorias propostas. Então, dentro desse mercado de cinema, nós temos filmes de ação, filmes de comédia, filmes de ficção científica, romance, terror, filmes religiosos também. Enfim, nós temos uma variedade enorme de opções para nós escolhermos do que assistir. E muitos desses filmes, eles narram grandes histórias de pessoas e situações que nos trazem diversas lições práticas para o nosso dia a dia. Nós, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto funcionários, talvez empresários, esses filmes nos trazem muito essas lições. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós conhecemos as suas lindas histórias reais, nós temos o coração preenchido pela palavra do Senhor, onde nós conseguimos aprender com os servos do Senhor, que nós lemos através da tua palavra. Nós aprendemos a respeito de fé, esperança, perseverança. Através das histórias bíblicas nós aprendemos como nós podemos glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós somos. E se eu pudesse dar essa oportunidade para os irmãos aqui, assim como no prêmio do Oscar, vocês pudessem escolher um personagem bíblico ou uma história bíblica que você mais se identifica, que você acha, não, essa história merecia um Oscar cristão. Talvez se eu desse essa oportunidade para você agora, talvez seria até difícil de você escolher um ator principal, um personagem principal da Bíblia que mais mexe com você. Talvez uma história que mexa mais com você. Nós temos na palavra de Deus uma imensa quantidade de histórias reais que nos trazem vida, nos trazem esperança, nos direcionam dentro da nossa vida do dia a dia. Coadjuvantes que ganharam o Oscar. Irmãos, a proposta central dessa nova série de mensagens
é nós extrairmos lições e ensinamentos com alguns personagens bíblicos que talvez vocês possam até se deparar com alguns personagens aqui que talvez você nunca nem ouviu. Ou talvez você fez uma leitura dentro desses textos, mas esses personagens acabaram passando batidos, desapercebidos, mas são coadjuvantes que homens e mulheres que através das suas atitudes, através daquilo que eles fizeram, nos trarão lições a respeito da fé cristã, da vida prática, como nós devemos seguir ao nosso Deus. E para quem esteve aqui domingo passado ou acompanhou a nossa transmissão virtualmente, domingo passado nós tivemos a abertura dessa série, através da vida do seminarista Renato, que ele nos trouxe uma bela exposição bíblica a respeito da vida da serva de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, leproso. A serva de Naamã era uma pessoa que o texto não trouxe nem o nome dela, mas nós vemos como ela impactou, através da sua fé, da sua atitude, ela impactou a vida do comandante do exército Naamã. E hoje nós iremos trazer lições com o nosso segundo coadjuvante dessa série, que é um etíope chamado Ebed-Meleque. Quem já ouviu falar esse nome na Bíblia? Ebed-Meleque. Para aqueles que não ouviram, hoje vão conhecê-lo. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 38. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 13. Jeremias 38, do 1 ao 13. Amém? Todos acharam? A minha versão é NVI. Diz assim a palavra do Senhor: E ocorreu que Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela morte e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que o conquistará. Então os líderes disseram ao rei: esse homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Esse homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Versículo 5. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode impor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Versículo 10. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas
e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo do braço, para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Até aqui, queridos. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo de ministração da Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu consiga transmitir a Tua palavra aos corações que estão aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sondar os corações, germinar e essa palavra criar vida em nós, trazer refrigério, reflexões e mudança de vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui acabamos de conhecer Ebed-Meleque. Ebed-Meleque, ele foi fundamental. Ele foi muito importante no momento crucial da vida do profeta Jeremias. E fazendo aqui um breve resumo, uma contextualização do livro de Jeremias, até nós chegarmos aqui no capítulo 38, o povo de Israel, ele chegou em uma época de tanta idolatria, queridos, de tanta rebelião contra Deus, que por conta disso, Deus ele permitiria que o povo passasse por volta de 70 anos cativos ali, trabalhando como escravos na Babilônia, a mando do rei Nabucodonosor. Nós conhecemos muito bem essa história, o tempo que o povo de Israel ficou ali cativo na Babilônia. E Deus, em sua bondade, em seu amor, em sua graça e misericórdia, Deus ele sempre usou vários profetas para alertar o seu povo diante dessas situações, chamando o povo para o arrependimento, que se o povo se arrependesse, mudasse de vida, Deus voltaria a estar no meio do povo, venceria as batalhas pelo povo, mas o povo preferiu andar distante de Deus. A gente vê ao longo da história do cristianismo como o povo pereceu por ser desobediente, por querer muitas vezes agir conforme as suas vontades, que são contrárias à vontade de Deus muitas vezes. E dentre esses profetas, esses muitos profetas que falaram com o povo de Israel, estava o profeta Jeremias, que por um tempo médio de 42 anos, profetizou em nome de Deus ali para o povo de Israel, exclusivamente ali para o povo de Judá. E aqui no capítulo 38 que acabamos de ler, quando Israel já não tinha mais forças para resistir às ameaças do povo babilônico que já estava ali às portas de invadir e tomar Jerusalém, Jeremias, ele usado por Deus, ele leva a mensagem para o povo, para que eles devessem se render ao povo babilônico. E através dessa forma de se render, de não querer guerrear, o Senhor preservaria a vida deles, né? E essa mensagem de Jeremias, ela foi como uma afronta para os líderes ali de Israel. Eles acharam, como assim um profeta nosso, dizer que nós temos que nos entregar aos nossos inimigos. Isso soou como uma afronta, como uma espécie do profeta não ser um patriota, mas o profeta Jeremias, ele estava sendo boca de Deus ali para o povo. O Senhor ainda deu uma opção para o povo: se vocês se entregarem, vocês não serão ceifados. E os líderes ali ficaram totalmente furiosos com essa mensagem de Jeremias para o povo. Foi então que os líderes de Israel, eles foram até o rei Zedequias, pedindo a morte do profeta Jeremias. Isso nós lemos lá no versículo 4, onde os líderes chegam até o rei Zedequias, pedindo a morte do profeta do Senhor. E o rei
ele simplesmente, sem ter muito o que fazer ali, ele entregou o profeta nas mãos daqueles líderes. E foi onde os líderes jogaram o profeta Jeremias naquela cisterna. Cisterna, queridos, para efeito de conhecimento, cisterna era uma espécie de um pequeno reservatório cavado abaixo do nível da terra, onde eles utilizavam essa cisterna para guardar águas da chuva, né? Então eles revestiam esse grande buraco com algumas pedras, algumas rochas, e a água da chuva eles teriam essa possibilidade de guardar água ali. Essa cisterna que Jeremias foi lançado, ela não estava cheia, ela estava vazia, e o texto nos diz que quando eles lançaram Jeremias ali na cisterna, uma cisterna que já estava com bastante lama, o profeta ele ficou meio que atolado ali na lama. A profundidade em média dessas cisternas eram de 12 metros. Creio que a cabeça do Doriva ali já está fazendo os cálculos. 12 metros de profundidade por 5 de largura, de diâmetro. Então imagina a profundidade que o profeta ficou ali. E nessa cisterna que o profeta foi lançado, não havia água, ficou repleto de lama. E é aqui, queridos, eu fiz toda essa contextualização para vocês entenderem um pouquinho. Até essa chegada no capítulo 38, que é aqui que entra a história de Ebed-Meleque, que era um africano natural da Etiópia, e que se mudou para Jerusalém, né, um gentil, conquistou a confiança do rei, e logo ele passou a servir o rei como eunuco. Ele virou um oficial do rei. Um gentil, chegando em Jerusalém, conquistou a confiança do rei e virou um dos funcionários do rei ali. E nesse mesmo tempo, nesse contexto, que Deus ele usa a vida de um estrangeiro para poupar a vida do profeta, que foi atacado pelo seu próprio povo por levar a mensagem de Deus ao povo. E, ironicamente, o profeta ele foi salvo por uma pessoa que nem era do seu povo. Mas Deus muitas vezes ele faz essas coisas para cuidar daqueles que são seus. E dentro dessa história do grande homem Ebed-Meleque, eu gostaria de extrair aqui 3 lições práticas que nós, olhando para a vida de Ebed-Meleque, nós conseguiremos melhorar na nossa caminhada cristã. Gostaria de convidar os irmãos para nós lermos juntos novamente aqui o versículo 7, para nós passarmos para o nosso primeiro ponto, nossa primeira lição. O versículo 7 diz assim: Mas Ebed-Meleque, o etíope oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Até aqui. Nossa primeira lição que nós tiramos com a vida do Ebed-Meleque. Ao perceber que alguém está em apuros, não endureça o seu coração. Ao perceber que alguém está em apuros, não endureça o seu coração. Queridos, Ebed-Meleque, ele não chegou nem a ver o profeta Jeremias ali na cisterna. O texto ele mostra que ele primeiramente só ouviu, essa informação chegou pelos ouvidos, né, que os líderes haviam feito aquilo com o profeta. E naquele exato momento que essa informação chegou a ele teve uma boa atitude. Ebed-Meleque, ele se importou com a integridade do profeta. Ele se importou com a dor e o perigo que o profeta estava passando ali naquele momento. O texto nos mostra que era um perigo de morte ali dentro da cisterna. Não tinha pão, não tinha alimento, não tinha água. Ele estava atolado. Queridos, vocês já tentaram andar na lama, ficar um tempo com um calcanharzinho na lama? Como é difícil da gente até
conseguir se manter em pé. Então imagina o tempo, o texto não nos mostra o tempo que o profeta Jeremias ficou ali dentro daquela cisterna, atolado de lama. Mas Ebed-Meleque, quando ele ficou sabendo dessa informação, ele encheu o seu coração. Isso impactou a vida dele, ele teve uma atitude, uma resposta diante dessa informação. E o que nós, trazendo para as nossas vidas hoje, queridos, o que nós temos feito para as pessoas que precisam de auxílio, que precisam de socorro, que estão ao nosso redor todos os dias? Se a informação chegou até você, se a informação chegou até a mim, o Senhor, Ele conta conosco para que nós sejamos a resposta dEle, servindo essas pessoas em amor com as nossas atitudes. Nós não devemos fazer como na história ali do sacerdote, o levita e o bom samaritano. Acho que eu já ministrei a respeito disso aqui. O sacerdote, o levita, quando eles estavam passando ali no caminho, voltando de Jerusalém, eles encontram ali o homem ferido no caminho, e eles passam de lado e vão embora. Mas o samaritano, um homem rejeitado pela sociedade naquela época, quando ele encontra ali o homem ferido no caminho, o que ele faz? Ele vai até o homem ferido, limpa suas feridas, cuida dele, leva para um lugar onde ele passa a noite, onde ele é cuidado. E é desta forma, queridos, que nós devemos seguir o exemplo de Ebed-Meleque, o exemplo do bom samaritano, que prestaram esse serviço, essa ajuda para pessoas que tinham algo urgente a ser resolvido. Então que eu e você, quando nós percebemos que existem pessoas que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, que eu e você não venhamos deixar que a correria do dia a dia nos façam insensíveis a essas coisas, mas que isso venha encher nosso coração a ponto de talvez você tirar até do seu corpo, talvez você vai estar com apenas 2 camisas, mas aquela pessoa está sem nenhuma e você vai ter que tirar a sua camisa para abençoar a vida daquela pessoa em amor, porque é o que a palavra do Senhor nos ensina. Sermos cristãos, olharmos para a palavra de Deus e praticá-las, não é fácil, queridos. Tanto é que nós olhamos para as nossas celebrações e muitas vezes nós ficamos tristes porque nós gostaríamos que essas cadeiras estivessem cheias, mas aí a gente olha nos bares, nas festas, os lugares cheios. As pessoas não querem ter compromisso com Deus, compromisso com a palavra, porque ter compromisso com a palavra muitas vezes vai fazer com que você tenha atitude que vai apertar seu coração, mas você vai ter que fazer porque você é servo do Senhor. O Senhor conta contigo, conta com a sua obediência, com o seu amor, através do seu abraço, através da sua boa ação para o próximo. Amém? Ao perceber que alguém está em apuros, não endureça seu coração, seja a resposta do Senhor para a vida dessa pessoa. Uma segunda lição que nós extraímos desse texto: mova-se para combater a injustiça, pois servimos um Deus justo. Mova-se para combater a injustiça, pois servimos um Deus justo. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos, aqui no versículo 8 e 9, nós vemos isso, como esse senso de justiça gritou, inflamou dentro do coração de Ebed-Meleque e ele teve que pôr isso para fora. E queridos, dentro de diversos atributos, dos atributos comunicáveis do nosso Deus, nós temos a justiça de Deus. Lá em Salmo 7:11 diz que Deus é o juiz justo, o justo juiz. Nós servimos um Deus justo, irmãos. E por nós servirmos um Deus justo, nós também precisamos exalar essa justiça de Deus. Sermos justos como?
com aquilo que nós achamos que é melhor, com aquilo que nós aprendemos. Não, ser justo com aquilo que nós aprendemos com a palavra. Não negocie aquilo que você aprendeu, que você tem aprendido com a palavra. Talvez você possa ser perseguido e até perder seu emprego por servir e obedecer a palavra, mas confie no seu Deus. Nós estamos vivendo um tempo de incertezas, né? O dia de hoje tem sido um dia de algumas incertezas para nós, de talvez esse senso de injustiça grita no nosso coração. Senhor, tem misericórdia de nós. Os irmãos entenderam do que eu estou querendo dizer, mas talvez, como eu e muitas vezes, talvez você também possa passar por isso, como eu passo muitas vezes, de nós não conseguimos entender a profundidade dessa justiça de Deus, né? Muitas vezes a gente fala, servimos um Deus justo, mas por que Deus muitas vezes Ele permite algumas injustiças acontecerem? Queridos, não entre nisso, porque muitas vezes você vai ficar maluco e não vai obter resposta. Continue com o seu coração, crendo e confiando que você serve um Deus justo. Ele é um Deus justo e fiel, e é um Deus que sempre cuida dos seus, daqueles que confiam, que depositam a fé nele. Então, dependente do que aconteça, continue confiando na justiça de Deus. E aqui no versículo 8 e 9, nós podemos observar que Ebed-Meleque, ele teve uma boa atitude diante de uma má atitude dos líderes de Israel. Ele foi ali até o rei, clamando por socorro ao profeta Jeremias. Observem que o mesmo rei que entregou o profeta na mão dos líderes, porque quando Jeremias foi jogado ali na cisterna, os líderes foram até o rei. Esse homem está deixando os nossos soldados vulneráveis com essa mensagem. E o rei, ele autorizou que os líderes fizessem o que eles queriam ali naquele momento com Jeremias. Então, o mesmo rei que autorizou, entregou o profeta Jeremias nas mãos dos líderes, foi convencido por esse etíope, Ebed-Meleque, para correr em prol de salvar a vida do profeta. Nós devemos também nos mover em prol da justiça. Ebed-Meleque ali, ele sentiu essa dor, essa empatia com o profeta Jeremias, mas talvez isso poderia acabar ali, queridos. Ele sentir isso, ele perceber que o profeta estava em apuros, mas ele teve uma ação diante disso. E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós percebemos que uma pessoa precisa de ajuda, nós percebemos que uma situação está indo de mal a pior. Nós sentimos isso, percebemos, mas nós não agimos, nós não nos movemos para nada. Então que eu e você possamos ser despertados nesta noite, para que se o Senhor incomodou o seu coração diante de uma situação, de alguém que está precisando de um auxílio, está passando por um apuro, não deixa que isso apenas mexa com o seu coração, porque muitas vezes nós ficamos sensíveis a isso. Nós olhamos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, e nós conseguimos ver como muitas pessoas estão precisando de ajuda. Mas mova-se, querido, faça como Ebed-Meleque, que teve essa atitude de ir até o rei, que tinha autorizado os líderes jogarem ele na cisterna. Ele vai até o rei novamente, pedindo por socorro pelo profeta Jeremias. Então, queridos, quantas injustiças nós temos visto ao nosso redor, na nossa vida social, né? A desigualdade, a injustiça social, desigualdade alimentar, falta de saneamento básico, o ensino de baixa qualidade, saúde pública precária, enfim. E o que a igreja de Cristo, nós que somos a igreja de Cristo, nós temos feito diante dessas questões? Será que nós estamos nos movendo, nos movimentando para
pelo menos pleitear uma solução para essas questões? Essas pessoas, elas precisam olhar para a igreja, olhar para nós e conseguirem ser pelo menos direcionados, obterem fé e esperança diante dessas situações de injustiça, que sempre existirão no nosso meio. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós passaremos por essas injustiças, por essas frustrações, por essas pessoas na nossa sociedade que precisam de um apoio. Então que eu e você, que a Igreja Batista em Sabaúna seja uma resposta para essas pessoas que precisam de ajuda, que nós possamos nos mover diante das injustiças que nós percebemos em nosso dia a dia. Nós devemos orar sim, queridos, tudo se inicia na oração, mas nós também devemos agir com fé no nosso Deus. Amém? Mova-se para combater a injustiça, pois nós servimos um Deus justo, um Deus bom. E a terceira lição desse texto, que eu gostaria de extrair aqui com os irmãos: avalie a situação. Tenha ao seu lado pessoas que acreditam na missão e utilize os recursos que possui hoje. Avalie a situação. Tenha ao seu lado pessoas que acreditam na missão e utilize os recursos que possui hoje. Eu gostaria de que lêssemos rapidamente, estamos finalizando, os versículos do 10 ao 13, novamente. Jeremias 38, do 10 ao 13, diz assim: Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob a sua ordem e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Até aqui, queridos. Irmãos, se todos os dias nós fizermos uma avaliação ao nosso redor, em nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa família, com os irmãos aqui da igreja, se nós fizermos essa avaliação todos os dias, nós sempre encontraremos pessoas que precisam de um auxílio e socorro, sempre. Essas pessoas vão sempre existir. E esse também é o papel da igreja, de servir essas pessoas, de ajudar essas pessoas. E Deus, Ele espera que nós demonstremos esse amor a essas pessoas, não apenas com as nossas palavras. Muitas vezes quando nós vamos evangelizar, né, a gente leva ali a palavra para a pessoa, a gente fala para as pessoas que nós servimos a Jesus, que é o pão da vida, que é a água da vida, a fonte da água da vida. Mas muitas vezes essas pessoas, elas vão estar com fome física, elas vão estar com sede, precisando saciar a sua sede. E nós, Igreja de Cristo, também precisamos levar esse sacio para essas pessoas. Elas precisam se saciar também. A parte espiritual, mas a parte física também. A igreja precisa ser essa resposta de Deus para os necessitados de hoje. Tenha com você. Então a gente vê que Jeremias, ele avaliou a situação e ele teve ali bons planos. Teve um plano de ir falar com o rei, de se mover, de ter atitude diante daquela missão que Deus colocou no coração dele. Tem ao seu lado pessoas que acreditam na missão. Esses versículos que acabamos de ler, nós vemos que Ebed-Meleque, sobre a ordem do rei, ele levou ali com ele três homens para socorrer o profeta. Três homens. O que eu aprendo com isso, querido? Ninguém faz nada sozinho. Nós devemos ter ao nosso lado pessoas que acreditam na missão que o Senhor colocou no nosso coração. Isso que nós estamos vivendo aqui
na Igreja Batista em Sabaúna, nesse projeto Uma Casa Nova, nós estamos vivenciando isso. Ninguém faz nada sozinho. E o Senhor tem colocado em nosso caminho pessoas, parceiros que entenderam e compraram essa missão que o Senhor colocou no coração da nossa igreja, e essas pessoas têm caminhado conosco, não apenas com as suas orações, mas também com os seus recursos. Pessoas que Deus tem levantado e tem movido o coração delas através de atitudes para abençoar a Igreja Batista em Sabaúna com as suas ações. E foi dessa forma. Então ali Ebed-Meleque, ele identificou 3 homens que com certeza compraram essa missão. Imaginem se ele levasse ali talvez um daqueles homens que jogaram Jeremias ali na cisterna. Talvez toda essa ação poderia cair por água abaixo ali. Mas a gente vê que Ebed-Meleque, ele levou 3 homens que entenderam o propósito, que entenderam a missão, que acreditaram nesse projeto e foram com ele ali salvar o profeta da cisterna. E o último trecho, né? Utilize os recursos que você possui hoje. O texto nos mostra aqui que Ebed-Meleque, ele utilizou trapos e roupas velhas no resgate do profeta Jeremias. Queridos, o que nós fazemos com roupas velhas, trapos? Não sei quem costura aqui. O que a gente faz com esse tipo de objetos? Não serve para nada, né? Muitas vezes a gente usa ali uma roupa velha para utilizar como um pano de chão, uma camisa de um time que eu não vou falar o nome, enfim, mas roupas velhas, trapos, geralmente a gente descarta. E foi esse tipo de objeto, de recurso que o Senhor mostrou para Ebed-Meleque naquele momento, para salvar e tirar o profeta Jeremias ali de dentro da cisterna. A gente vê que ele utilizou esses trapos como uma forma de proteger os braços do profeta no momento de colocar a corda para suspendê-lo. Então esses trapos, eles serviram como se fosse uma almofada para proteger de colocar a corda direto no braço do profeta e talvez nesse transporte para cima machucar e ferir o profeta. E é dessa forma que Deus também cuida de nós, nos detalhes. Deus, ele se importa com a nossa integridade, com o nosso coração. Avalie sua vida e talvez você vai perceber que Deus, ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim, de forma muito melhor do que aquilo que nós merecemos. Deus, ele tem sido um Deus bondoso, ele tem sido um Deus que supre as nossas necessidades. E pelo Senhor suprir as suas necessidades, pelo Senhor cuidar de você, que você também seja a resposta do Senhor para cuidar de outras pessoas e abençoar outras pessoas com a sua vida. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Repassando aqui as 3 lições para nós concluirmos. Gostaria já de convidar o pessoal do Ministério de Louvor, já pode se colocar. Nós teremos mais uma canção? Não? Então a gente encerra com uma oração. Concluindo aqui, primeiro ponto: seja a resposta de Deus para aqueles que estão em apuros. Nós podemos ir além, nós podemos fazer mais do que aquilo que nós temos feito hoje. Coloque isso como uma meta ainda. Nós temos mais alguns meses, estamos caminhando para o final de 2022. Talvez você ainda não foi esse socorro para ninguém, mas ainda dá tempo de você fazer mais por aqueles que precisam de um suporte, que precisam de um socorro. Segunda lição: devemos lutar pela justiça. Nós servimos um Deus justo e fiel. Que esse senso de justiça que nós aprendemos com o nosso Deus, isso venha impactar os nossos corações e que nós venhamos exalar isso através das nossas atitudes. Sermos promotores da justiça de Deus. Aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor, nós não devemos negociar,
Nós não devemos abrir mão de fazer e cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos traz, palavras de vida eterna. Terceira lição, avalie a situação. Olhe para o lado, queridos. Avalie a situação, olhe para o lado. Olhe ao seu redor. Avalie. Veja aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. A missão que o Senhor está colocando no seu coração. Avalie a situação. Convide pessoas, tenha do seu lado pessoas que acreditam nesse projeto, porque elas vão te ajudar a cumprir o propósito que o Senhor colocou no seu coração. E use os recursos que Deus te deu hoje. Talvez aquilo que você precisa para cumprir a missão que o Senhor colocou no seu coração está mais próximo de você do que você imagina. E muitas vezes nós ficamos querendo alcançar coisas mirabolantes. E talvez Deus quer cumprir essa missão através de coisas simples que estão já junto de você. Abra os olhos, peça para o Senhor abrir a sua visão de águia. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja sempre para glorificar a Deus, em tudo que nós iremos fazer, em tudo que somos, com as nossas atitudes, com a nossa fala, que nós venhamos glorificar a Deus em tudo. Amém, queridos? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos encerrar esse culto, a celebração, com uma oração. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações durante a semana a respeito dessa palavra. Não fique indiferente a tudo que está ao seu redor, mas seja a resposta do Senhor para aquelas pessoas que precisam. Talvez seja aquele seu amigo no trabalho, talvez seja o seu familiar que você já falou várias vezes a respeito da palavra com ele, mas não desista. Continue sendo boca de Deus para essas vidas, levando fé, levando esperança. É isso que o Senhor Deus espera de nós. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos agradecer o Senhor porque nós temos a tua palavra que ministra e fala aos nossos corações. Quando nós olhamos para a tua palavra, Pai, quantos homens e mulheres que passaram exatamente por situações semelhantes às nossas hoje, ó Pai, de dificuldades, de incertezas, de angústias, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus fiel que cuida do seu povo, Pai. E independente das situações, daquilo que venha acontecer, que talvez não venha de encontro com a nossa vontade humana, Senhor, mas o Senhor é soberano, o Senhor é o dono de tudo. Nós confiamos em Ti e nós queremos descansar em Ti, porque o Senhor cuida de nós. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Senhor, o nosso Deus, o Deus justo e fiel, o Deus todo-poderoso. Essa é a nossa confiança, Senhor. Nos dá uma semana de paz, de vitória, junto às nossas famílias. Eis aqui os nossos irmãos, ó Pai, Tu conheces o coração de cada um, a forma que entraram aqui na Tua casa, o que estão nos assistindo virtualmente. Preencha esses corações, ó Pai, que o Seu Espírito Santo venha sondar os nossos corações, estar conosco nessa semana, Pai, nos ajudando a ser melhores a cada dia. Essa é a nossa oração, nos leve para nossos lares guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana.